impossível contar a história de Conceição do Araguaia sem associá-la à história do seu fundador, Frei Gil Vilanova. Mas, afinal de contas, quem foi esse francês que largou a sua vida na Europa e aceitou o desafio de vir para o meio da floresta amazônica e iniciar um projeto que marcou de maneira muito profunda a história de uma região muito importante no estado do Pará, ou seja, o projeto que deu início à Conceição do Araguaia. Como foi a infância de Frei Gil e a sua adolescência? Frei Gil Vilanova nasceu na França a 25 de dezembro de 1851. A cidade era Marsella. Seu pai chamava Mateus, era espanhol. Sua mãe, Carolina, era francesa. E Júlio Vilanova foi criado dentro da Igreja Católica, participando das missas aos domingos, participando de todos os eventos da Igreja Católica naquela época. Frei Gil sempre foi um rapaz muito determinado e dedicado aos estudos. Pertencente a uma família religiosa, ele foi influenciado por um dos seus tios a iniciar o curso de Direito. E logo na sequência, Frei Gil também entrou para as Forças Armadas lá na França. Ele estudou nos melhores colégios da França e foi lá que ele se formou em Ciências e Letras. Mas ele tinha um tio que era juiz da cidade de Marsella, onde ele morava. Então, esse tio o aconselhou a fazer direito, para ele seguir também a sua carreira. E ele, atendendo ao pedido do seu tio, fez o curso superior também em direito. E foi nesse período da sua vida que ele começou a conviver com algumas escolhas decisivas. Inclusive, ele teve que optar entre seguir nas Forças Armadas, ir para o convento ou seguir a carreira como advogado. Nessa época, ele chegou à idade que tinha que servir ao Exército, às Forças Armadas. Ele podia escolher uma das cidadanias, a espanhola ou a francesa. Se ele escolhesse a espanhola, ele não precisaria de servir a pátria. Se ele escolhesse a francesa, ele iria então servir a pátria, a sua França. E ele optou pela França e entrou para o Exército. E lá foi um bom aluno, um bom soldado, e quando ele passou para sargento, ele foi convidado a fazer um curso de oficial. Pois é, vejam que nesse período da vida de Frei Gil, as escolhas importantes sempre estavam presentes. E ele, claro, sempre teve o apoio da família. Mas para os amigos e familiares que já tinham visto Frei Gil sair do curso de Direito, migrar para as Forças Armadas e depois decidir entrar num convento, já era o bastante. Ele surpreendeu a todos quando abriu o seu coração e disse que o desejo dele mesmo era fazer missões. Ele não queria aquela carreira militar, já vinha gritando dentro dele, né, aquele clamor para ele ser um religioso. Quando ele voltou, então, depois de ter servido o Exército, aí 3 colegas que conviviam com ele na mesma rua, pertinho da sua casa, estavam entrando para o convento naquela época, iam ser padres. E ele já tinha lido muito sobre os dominicanos. Então cresceu aquela vontade, né, aquela vocação de servir a Deus na missão dominicana. Foi aí então que ele entrou para o convento dos padres dominicanos e foi fazer o seu noviciado e passar por todos aqueles degraus que se passa um padre até ele chegar a se formar, né, como padre e receber a bênção do bispo, né, ordenando ele como um padre. Então, Frei Gil, quando ele recebeu a batina pela primeira vez, ele resolveu mudar o nome, porque o nome dele era Júlio Vilanova, né? Então ele mudou para Egídios. Os dominicanos têm isso,
os dominicanos e as dominicanas. Geralmente alguém indica um nome e eles criam então um segundo nome. No caso, por exemplo, a irmã Violeta, que vocês conhecem a história dela, o nome dela, né, Nívia Padim, e então passou-se a chamar Violeta. Assim aconteceu também com Frei Gil. Ele passou a ser Frei Egídios, padre dominicano. E foi aí que Frei Gil embarcou no navio numa viagem de 18 dias e aportou no Brasil. Começava aí um projeto que nem mesmo Frei Gil imaginava que fosse acontecer: a fundação de uma cidade, ou seja, a criação de Conceição do Araguaia. Mas Frei Gil não veio da França direto para a região amazônica. Ele ainda passou por algumas partes do Brasil, como por exemplo em Uberaba. Ficou um tempo em Uberaba, foi mandado para Goiás Velho, e quando ele estava em Goiás Velho, ele foi chamado à França, num grande encontro que teve dos dominicanos, onde eles decidiram na França que deveriam atender não só o homem branco, né, os católicos, mas também evangelizar os índios. E aí Frei Gil, com toda aquela garra, com toda aquela experiência dele, de um grande padre, mandaram ele para Porto Nacional como chefe da missão em Porto Nacional. Estamos falando de uma época onde não haviam estradas e os meios de transportes eram muito limitados. Portanto, a vida de Frei Gil, nesse vai-vem de um lugar para o outro, nunca foi fácil. Mas como falamos anteriormente, desafio era com ele mesmo. E à medida em que ele convivia com essa realidade, mais próximo ele chegava do lugar aonde ele seria o responsável pela criação de uma cidade. Então ele botou na cabeça que ele tinha que encontrar uma tribo realmente selvagem. E essa tribo ele ouvia falar que era os Kayapó. Então ele organizou uma missão para ir à procura dos Kayapó. E ele fez uma viagem, né, de Pedro Afonso, ele desceu até Pedro Afonso, de lá ele fez uma viagem direto para Santa Maria, que naquela época chamava Santa Maria, hoje é a nossa bela Araguacema, né? E lá então ele fez várias incursões do outro lado do rio, no estado do Pará, né, já vizinho a nós aí, a Conceição, né, tentando encontrar os Kayapó. E ele não encontrou, voltou decepcionado. Isso também chama atenção, porque os fatos que cercaram o Frei Gil, que às vezes traziam ele para nossa região, ao mesmo tempo, alguns acontecimentos faziam com que ele recomeçasse tudo, ou seja, ele teve muitos desafios até chegar aqui. Aí foi novamente para Uberaba, ficou um tempo em Uberaba, depois foi encarregado novamente de dar continuidade à missão. Então, na companhia de mais um padre dominicano, eles embarcaram na cidade, naquela época chamava Leopoldina, hoje é a Bela Aruanã, né? E lá eles embarcaram, descendo o Araguaia, à procura dos índios Kayapó. Onde eles encontrassem, eles iriam então formar a sua catequese. O seu próximo desafio era catequizar índios que não tinham contato com os chamados homens brancos. Não tinham contato com os chamados homens brancos. E aí, Frei Gil, determinado como era, aceitou o desafio de chegar finalmente na região que hoje é conhecida como a região do Araguaia. E foi ali, em Santa Maria das Barreiras, que eles encontraram um núcleo populacional, as pessoas que estavam vindo de Pedro Afonso, correndo da guerra do Maranhão daquela época, né, de Grajaú, daquela região. E aí ele encontrou um grupo populacional ali, que eram da família Luz, da família Coelho, da família Costa, várias pessoas que já tinham mantido contato com os Kayapó, porque quando a família Luz chegou lá, eles alastraram de fazendas por toda aquela região, eram muitas fazendas, porque a família era muito grande. No próximo episódio, nós iremos contar como foi finalmente a chegada de Frei Gil à nossa região e os detalhes e as coincidências que por pouco não levaram Frei Gil para um outro local. Ou seja, por pouco, Conceição do Araguaia deixou de existir. Não perca
no próximo episódio do Reescrevendo a História de Conceição do Araguaia.